Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Primeira Fila. Eu sou o Kevin Nicolas e o tema do vídeo de hoje é pilotos que ninguém botava muita fé, mas que deram certo na Fórmula 1. Sabe aqueles pilotos que a gente olha e não vê com tanta possibilidade de ser campeão, ou talvez até de ser um vencedor na Fórmula 1, mas que no fim das contas deram certo? Bem, vai ser esse tipo de piloto que vamos abordar no vídeo de hoje. Mas antes, alguns critérios. Tem que ser pilotos que venceram ao menos uma corrida na Fórmula 1 e serão pilotos que tinham uma esperança um pouco baixa, seja pelo seu desempenho na categoria de base ou pelo seu desempenho inicial na Fórmula 1, e que no fim fizeram mais do que as expectativas, alguns inclusive foram campeões. E serão no total 8 nomes na lista de hoje. Mas antes vou fazer aqui uma menção honrosa a Sebastian Vettel, que eu não coloquei aqui na lista porque quando ele entrou na Fórmula 1 ele era bastante jovem, não tinha uma expectativa e ele conseguiu resultados expressivos logo de cara, né? Pontuou na estreia, fez uma boa corrida pela Toro Rosso no GP da China, no ano seguinte venceu a corrida, então eu não botei aqui, mas ele não fez lá uma categoria de base muito boa. Então, sem mais enrolações, bora para o vídeo. O primeiro aqui da lista vai ser um que, sejamos sinceros, ele ser campeão era algo que ninguém esperava. Estou falando de Keke Rosberg, o finlandês campeão de 1982 pela Williams. Keke Rosberg começou pequenininho na pequena Theodore em 1978, após temporadas ok na Fórmula 2 europeia. Em 79 fez algumas corridas pela Wolf, e em 80 e 81 correu na nossa Fittipaldi Automotive, é o Brasil! É o Brasil, rapaz! Sim, ele correu na equipe Fittipaldi nesses anos. E se juntar todas essas temporadas, ele conquistou no total 6 pontos. Todos esses pontos foram em 1980 pela Fittipaldi com direito a um pódio. Mas em 82 ele foi para a Williams substituir Alan Jones. E mesmo em uma equipe forte, ele surpreendeu a todos. Num ano muito equilibrado, ele com resultados consistentes e somente uma vitória no GP da Suíça, realizado na França, Keke Rosberg foi o campeão mundial de 1982 de forma inesperada. De um Zé Ninguém na Fittipaldi para um campeão mundial pela Williams, tudo isso em questão de um ano. Rosberg seguiu na Williams até 85, sempre competitivo, onde fez um grande ano em 85, terminando em terceiro naquele campeonato. Mas terminou sua carreira em 86 na McLaren em uma temporada aquém do esperado. Porém, fez seu nome na história como o primeiro finlandês campeão da Fórmula 1. No vídeo que eu fiz na última semana de pilotos pagantes que deram certo, eu coloquei o Hélio De Angelis lá. E ele tá aqui por praticamente o mesmo motivo. Era um piloto pagante. Hélio De Angelis foi 7º na Fórmula 3 europeia em 77 e foi 14º na Fórmula 2 europeia em 78. E no ano seguinte chegou na Fórmula 1 com o rótulo de tá lá só pelo dinheiro. Nisso ele chegou na pequena equipe Shadow, onde foi 4º colocado em Watkins Glen, o que chamou a atenção da Lotus, que o contratou. Na Lotus, a partir de 80, ele foi companheiro de Mario Andretti e Nigel Mansell, derrotando o americano em 80 e derrotando o Mansell em 3 das 4 temporadas em que foram companheiros. De Angelis conquistou 2 vitórias na Lotus e foi 3º colocado no campeonato de 84, atrás apenas das McLaren. E por apenas 5 pontinhos não derrotou Ayrton Senna na batalha interna em 85, era um bom piloto. Ele infelizmente faleceu em um teste em Paul Ricard no ano de 86, quando tinha ido para Brabham, mas para quem teve uma carreira meia boca na base e chegou com o rótulo de piloto pagante, ele foi bem melhor que encomenda. Damon Hill é um caso engraçado. Ele, que é filho da lenda Graham Hill, começou a sua carreira nas motos, mas a sua mãe, preocupada com ele, fez ele ir para os carros. Com 23 anos, Damon Hill começou a andar de monoposto, e após resultados medianos na Fórmula 3000 e um 3º lugar na Fórmula 3 britânica, ele estreou na Fórmula 1 em 1992 pela Brabham aos 31 anos de idade. E após as saídas de Nigel Mansell e Ricardo Patrese ao final de 92 na Williams, a equipe contratou para 93 Alain Prost, na época tricampeão, e Damon Hill. E naquele ano, apesar de 3 vitórias todas seguidas, Hill terminou o ano atrás de Alain Prost, o campeão, e Ayrton Senna, mesmo com um carro superior a Senna. Não parecia que seria o futuro campeão. Em 94, o começo também não foi bom, mas após a infeliz morte de Ayrton Senna, tudo mudou. Hill rivalizou com Schumacher, principalmente após desclassificações e ganchos ao rival. Então tudo foi decidido na última corrida em uma manobra polêmica onde Damon Hill foi vice. Hill também seria vice em 95, mas sem
grandes ameaças a Schumacher. Mas no ano seguinte, com uma Williams muito forte, Damon Hill finalmente se sagrou campeão mundial aos 36 anos de idade. Damon ainda conquistaria mais uma vitória na carreira em 98 pela Jordan após o fim de carreira em equipes ali que não eram muito fortes, mas ele fez mais do que se esperava de um carinha que entrou na Fórmula 1 aos 31 anos de idade. Eis um nome que, cara, ninguém dava absolutamente nada pra ele antes de entrar na Fórmula 1, antes de ir pra Ferrari e principalmente antes de 1999. Se trata do norte-irlandês Ed Irvine. Irvine entrou na Fórmula 1 em 1993 pela Jordan no GP do Japão. Sim, aquele mesmo que o Ayrton Senna saiu na mão com ele depois. Em 95 ele conquistou um pódio pela Jordan e no ano seguinte ele foi para a Ferrari. Mas até mesmo na Ferrari ele não fez mais do que era esperado dele, pouca coisa. Foi 10º em 96, 7º em 97, 4º em 98, mas aí veio 99. E de cara, em uma corrida caótica, ele venceu a abertura na Austrália. E depois que Schumacher se lesionou no GP da Inglaterra, Irvine tomou o protagonismo. Venceu os GPs da Áustria, Alemanha e Malásia e tomou a liderança de Mika Häkkinen antes da decisão no Japão. Mas com a vitória de Häkkinen, o finlandês se sagrou bicampeão do mundo. Mas mesmo assim, um surpreendente Irvine foi vice e por pouco não foi campeão. Após 2000 até 2002, ele foi para a Jaguar, onde foi até bem, cara, conquistou 2 pódios pela equipe. Um em Mônaco no ano de 2001 e outro na Itália em 2002. Mas duvido que alguém tenha acreditado que o Irvine iria brigar pelo título em 99. Jenson Button, o nosso gentleman, o homem da tocada suave, também foi um piloto que sofreu muitas críticas e que tinha dúvidas pairando no ar. Após um 3º lugar na Fórmula 3 britânica, Jenson Button foi para a Williams em 2000, uma Williams até competitiva, que vez ou outra brigava por pódios, e o Button fez uma temporada até que ok, terminando em 8º no campeonato, beleza. Foi para a Benetton em 2001, onde teve uma temporada bem ruim. O Briatore inclusive chamava ele de playboy preguiçoso, e ele foi demitido da equipe após 2002, agora chamada de Renault. Mas na BAR, a partir de 2003, as coisas mudaram. Button em 2004 tinha um carro que era o 2º melhor do grid, e nisso conquistou pole e alguns bons pódios. E o mundo da Fórmula 1 falava: ok, esse cara até que é bom. Em 2006, conquistou sua primeira vitória na Fórmula 1 no GP da Hungria, com a equipe se chamando Honda agora. E apesar de bons resultados aqui e ali e tal, ele nunca foi posto como um futuro campeão, até chegar 2009. Em 2009, com a maravilhosa história da Brawl GP, Button venceu 6 das primeiras 7 corridas e terminou aquele conto de fadas como campeão mundial de Fórmula 1. Se alguém antes de 2009 falasse que o Button seria campeão mundial, era papo de questionar a sanidade mental dessa pessoa. E a partir de 2009, na McLaren, Button foi ainda mais respeitado, principalmente após o excelente 2011 que ele fez. E Jenson encerrou a sua carreira em 2016, mesmo participando do GP de Mônaco de 2017, sendo um dos pilotos mais respeitados de sua era, mesmo não sendo assim no início. Diferente de outros aqui da lista, Felipe Massa teve uma excelente carreira de base, ganhando praticamente tudo, e chegou na Fórmula 1 com certa expectativa na Sauber, apoiado pela Ferrari. Porém, o seu começo na Sauber fez muita gente duvidar de seu potencial, e apesar de algumas boas corridas, o 2002 do Massa foi bastante conturbado, chegando a ser suspenso de uma corrida por ignorar ordens de equipe, e sofreu vários acidentes naquele ano. Em 2003, virou piloto de testes da Ferrari e estava fora do grid. E aí veio a pergunta: será que o Felipe Massa seria uma eterna promessa? E pra sorte dele e nossa, tudo melhorou a partir de 2004. Agora mais consistente na Sauber, onde retornou. E após boas apresentações, ele foi contratado pela Ferrari em 2006 para ser companheiro de Michael Schumacher. E olha, foi bem demais. Venceu 2 corridas em 2006 e ficou em 3º no campeonato atrás apenas de Alonso e Schumi. Em 2007 tinha potencial para brigar pelo título, mas sofreu com inconsistência e azar. Só que em 2008 ele duelou até a última corrida contra Lewis Hamilton, onde por pouco mais de 30 segundos ele foi campeão. Mas no fim passou o Glock e deu Hamilton. Massa infelizmente sofreu aquele acidente terrível com a mola na Hungria em 2009, onde estava em um excelente nível. E depois nunca mais voltou a ser o mesmo de antes, efeito da mola ou não. Em 2017, Felipe Massa encerrou a sua carreira com 11 vitórias, 41 pódios conquistados e um vice-campeonato, se recuperando bem do desastre que foi 2002.
Nico Rosberg foi um piloto que conquistou a primeira edição da história da GP2 em 2005 sobre Heikki Kovalainen na última etapa no Bahrein, e foi para a Williams em 2006, equipe onde seu pai, Keke, correu. E após uma estreia espetacular no Bahrein, Rosberg teve um ano bem decepcionante em 2006. E já perguntavam, esse moleque é tudo isso mesmo? Só que o Rosberg deu a volta por cima, fez um bom 2007, conquistou pódios em 2008, apesar da temporada não ser tão boa assim, e fez um excelente 2009 pela Williams com uma consistência absurda. Em 2010 foi para a Mercedes, que retornava à Fórmula 1 e em 3 temporadas derrotou o heptacampeão Michael Schumacher. Em 2013 chegou um tal de Lewis Hamilton lá, e no primeiro ano deu Hamilton. A partir de 2014, com a era híbrida, a Mercedes se tornou disparada a melhor equipe do grid, mas disparada mesmo. E a batalha seria entre Hamilton e Rosberg pelo título. Mas será que o Rosberg era tudo isso para ser campeão? Em 2014 tivemos uma boa briga, mas deu Hamilton. Em 2015 deu Hamilton e por muito. Só que em 2016, Nico Rosberg calou os críticos e conquistou o título em Abu Dhabi, onde se aposentou logo em seguida. Duvidavam do Rosberg na Williams, na Mercedes com Schumacher, na Mercedes com Hamilton, e no fim terminou campeão, superando a expectativa de muitos. Para finalizar a lista, vamos falar dele, Daniel Ricciardo. O nosso australiano favorito, Ricciardo, que antigamente era chamado de Ricciardo. Porque eu descobri um novo piloto na Fórmula 1, chamado Ricciardo. Desde cedo era piloto da academia da Red Bull e na base conquistou bons resultados. E então ele foi para a naniquíssima HRT na metade da temporada de 2011. Lá ele não pôde fazer muita coisa, mas aí sim, em 2012 ele foi para a Toro Rosso. Em 2012 fez uma temporada ok, mas em 2013, em especial na primeira parte do campeonato, ele chamou a atenção na Red Bull com bons resultados, que o contratou para o lugar do aposentado Mark Webber para 2014. O problema é que todo mundo estava esperando para 2014 e duvido que alguém pensasse o contrário lá naquela época. Um atropelo do tetracampeão mundial Sebastian Vettel sobre Ricciardo. Um atropelo. E no fim aconteceu o inverso. Ricciardo superou todas as expectativas em 2014, conquistou 3 vitórias, terminou em terceiro naquele campeonato e superou bem o atual tetracampeão mundial Sebastian Vettel. E o seu sucesso prosseguiu, fez boas temporadas em 2016 e 2017, estava fazendo um bom 2018 até a sua Red Bull começar a quebrar toda a corrida. E ao todo conquistou 7 vitórias pela equipe austríaca, sendo um dos melhores nomes do momento na Fórmula 1, derrotando Vettel em 2014 e Verstappen em 2016 e 2017. Mas aí o Ricciardo começou a tomar decisões erradas, foi para a Renault e depois foi para a McLaren e saiu do grid no final do ano passado. E teve um final de carreira na Fórmula 1 conturbado, apesar da vitória em Monza pela McLaren. Porém, o seu período na Red Bull surpreendeu muito e muita gente que não dava nada por ele. E essa foi a lista dos 8 pilotos que ninguém dava nada, mas que superaram as expectativas de muita gente. Então é isso, se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal, ative as notificações, clique no gostei e espalhe esse vídeo com a galera, faz tudo isso que isso alegra a gente demais. E não se esqueça de nos seguir no Instagram, @primeirafilaf1, e também de entrar no nosso servidor do Discord, os links estão aonde na descrição. E mande sugestões aqui nos comentários, estou sempre vendo, então podem mandar. Então é isso, muito obrigado a quem assistiu o vídeo até aqui e falou!